Começa agora, Infocast Toritama. Oferecimento, Vereador Carlos da Saúde, Blog Informativo Toritamense, Agência Magnetize, Lanchonete dos Anjos Coffee, Agência de Viagens Toritama Tour, Maturi FM A Voz de Livramento, TV Agreste Mais, sua emissora digital completa. Olá, meus amigos, muito boa noite a você que nos acompanha através da TV Agreste Mais. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar sempre por dentro da nossa programação. Está começando mais um episódio do Infocast, que todas as terças-feiras nós trazemos um convidado aqui para bater um papo junto com a gente. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, deixa eu aqui agradecer a Rádio Maturi FM, que transmite o nosso podcast através das ondas da 104.9, lá no Distrito do Livramento, na cidade das Vertentes. Agradecer ao nosso querido Misael Amarantes e também ao Lucas Andrade, diretores dessa rádio maravilhosa que está aqui transmitindo o nosso Infocast. Eu sou o Éder Tenório e vamos bater um papo nesta noite de hoje com uma pessoa que é muito benquista aqui na cidade de Toritama. A gente vai bater um papo com o presidente da Casa Legislativa, João Manuel da Silva, o senhor José Simplício Neto, como adiantou o prefeito do município, Sérgio Colim, na semana passada. Já deu o spoiler. Que é isso, meu prefeito? Você já deu o spoiler, mas ele está aqui para bater um papo junto com a gente. Meu querido presidente José Simplício Neto, muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui, contar um pouco da sua trajetória política, da sua história de vida, aqui no nosso Infocast. Boa noite. Boa noite, Éder. Boa noite, ouvintes do Infocast. Para mim é uma satisfação estar aqui, batendo um papo com vocês, porque isso é muito importante. Esse programa, a cada dia que passa, está ganhando mais audiência, e é sempre bom a gente estar participando para as pessoas tomarem conhecimento de quem é a pessoa e saber mais sobre a pessoa e sobre a política em si, de que vamos tratar agora um pouco. Exatamente. Sempre tem uma nova geração que quer saber um pouco da nossa história, né, Zé? Exatamente. E é aquela questão. Há muito disso, muita conversa, e nada melhor do que trazer você pessoalmente para a gente bater um papo, trazer aqui, esclarecer algumas dúvidas que a população possa ter. Mas vamos falar primeiro da sua trajetória. Como é que foi a infância de José Simplício Neto? Vocês são lá de Fazenda Velha, do bairro de Fazenda Velha. São naturais de lá ou, como diz meu pai, que meu pai diz que é da terra dos índios, Como carinhosamente a gente é conhecido lá de Fazenda Velha. Mas ele diz que quem não nasce em Fazenda Velha não é dos índios. Zé Neto é natural dos índios? Eu sou natural dos índios. Nasci em Fazenda Velha, de que me orgulho muito ser filho daquele bairro, que eu amo muito Fazenda Velha. Todo mundo sabe disso. E minha infância foi uma infância boa. E como todos tivemos uma infância naquela época, e foi passando o tempo, e eu fui pegando gosto com a política em si. Comecei a pegar gosto. Até então, quando estudante ainda, muitos recordam, na minha idade recordam, que houve uma eleição na Escola Protásio Soares para presidente do Centro Cívico. E eu fui candidato e fui eleito presidente do Centro Cívico. E aí a política já estava no sangue. Naquela hora ali já estava, e comecei a gostar. E meu pai também, que já tinha essa vontade política, e ingressou na vida como vereador. E fui eleito por 4 mandatos, 4 vezes vereador Toritama. Eu com aquela vontade de dar seguimento àquela história do meu pai, que eu achava muito interessante. Achava então muito bonito quando ele ajudava as pessoas em um ato, em uma ação, que as pessoas saíam gratificadas. Aí eu digo, isso é o que eu quero para mim. Aí abri mão de muitas coisas, de confecção, trabalhei no ramo de confecção, muitas coisas, mas abri para me dedicar à vida pública, porque eu achava bonito quando as pessoas fazem uma coisa para e quando recebe a gratidão. Diz, ó, Deus te abençoe, muito obrigado. Isso é muito gratificante para mim. E foi o que eu escolhi para mim. Ô Zé, a gente vê você falar do seu pai. Para quem não sabe, a geração mais nova, Romeu Simplício, eu via muito o nosso querido Wendel Galdino falar de Romeu Simplício. E
pelo menos eu nunca tive nada que dissesse assim, tal coisa manchou a imagem de Romeu. Ele desabonava, não. Né? Na campanha, inclusive, há conversas, né, que o saudoso prefeito Galego dizia muito que o único homem que ele respeitava dentro da Casa Legislativa se chamava Romeu Simplício. Então esse legado de Romeu, que Zé Neto vem tocando o barco até hoje, é uma inspiração para Zé Neto. Exatamente. Eu me orgulho muito do meu pai, porque ele era um homem íntegro. Como se falou, nada na política desabonou a conduta dele. Era uma pessoa que procurava sempre fazer o bem, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que todo Toritama, quem o conheceu, sabe do que eu estou falando. Então me inspiro muito nele e, graças a Deus, meu legado está sendo construído de acordo com a imagem que eu tenho dele, do que ele fez, seguindo o mesmo rumo de ajudar as pessoas, de ser um homem, em primeiro lugar, íntegro, não deixar que nada desabone a nossa conduta, a minha conduta, como foi a dele. Eu me espelho muito nele para estar até onde eu estou, estar aqui até onde estou, porque quem conheceu o meu Simplício sabe do que eu estou falando. Ô Zé, o nome da sua mãe se chama Dona Evangelisa, né, se eu não me engano. Evangelina. Não, Evangelina, isso. Obrigado pela correção. Dona Vanja, se eu não me engano. Evangelina Beatriz. Como muita gente carinhosamente o chama. Ô Zé, assim, para ela ver Romeu entrar na vida pública, será que foi fácil? Como é que vocês viram essa trajetória dela assim? Porque assim, eu acho que ela mais ou menos começou lá com Romeu e até hoje vem vendo você, né, seguir os mesmos passos dele. Mas não chegou nem alguma vez dela dizer assim, eu não queria ver vocês nesse lado. Ou ela sempre apoiou essa trajetória, tanto de seu Romeu como a sua? Olha, é uma história muito até interessante, porque minha mãe, por incrível que pareça também, é filha de vereador. Meu avô, Manuel José Filho, conhecido por Manuel Bode, foi também vereador em Toritama. Aí quando meu pai lançou esse candidato, ela já tinha mais ou menos uma noção do que era, mas não era de bom gosto dela. Ela disse, não, isso não é na vida de ninguém, perde a privacidade, não tem sossego, tudo isso que o político, o vereador em si, passa. Ela não queria. Mas meu pai é daquela pessoa que é bem dinâmica e dizia, quando eu quero eu vou, e sempre ela obedeceu. Meu pai como uma senhora de direita como ela foi, e digna, honrando o casamento, e sempre respeitou meu pai. E ele teve que aceitar. E daí meu pai disse, agora chegou a minha hora e eu vou ter que substituir, colocar o meu sucessor. Eu já vinha na trilha com ele até nas últimas eleições, fazendo campanha junto com ele, porta a porta e tudo isso. Ele disse, meu candidato vai ser meu filho, Zé Neto. Aí, se você quer, eu digo, eu aceito, era o que eu mais queria. Eu já vinha lutando para que isso acontecesse, vinha esperando chegar o dia. Aí aceitei, graças a Deus, fui eleito o vereador mais votado da época, coisa que foi um legado que meu pai deixou. Poucos, se eu não me engano, eu creio que quase ninguém. Vereador aqui em Toritama conseguiu colocar o filho e elegê-lo. E meu pai me colocou e eu fui o primeiro lugar das eleições, no dia que meu pai me lançou candidato, foi no ano de 2000. Olha, deixa eu voltar um pouquinho na sua infância. Como é que foi antes dele entrar na vida política? Como é que Zé Neto e seus irmãos? Porque são você e mais 7, 8. são 8, né? 7, 8 irmãos. Como é que foi a infância de vocês junto com eles, com Dona Vanja? Como é que Zé Neto curtiu? Porque Romeu, infelizmente, Jesus já levou-lo, né? Sim. Mas Romeu foi presente na vida de vocês na infância. Como é que foi? Olha, foi uma vida... Nós tivemos uma vida muito boa, de muita parceria, de uma amizade muito grande com meus irmãos. Todos eles, até um certo tempo, né? Sabe? Porque depois chega aquele momento que Cada um toma procura seu rumo, seu destino e acha que o caminho é aquele, e ninguém pode impedir. Uhum. Mas tive uma infância muito boa com meus irmãos. Amo meus irmãos, entendeu? Mas é isso. Zé Neto é o mais velho deles. Não, sou o segundo. O O mais segundo. velho é Gildo. Gildo. Gildo, mais velho. Eu tenho muito orgulho dos meus irmãos. Inclusive amo Gildo, amo todos, enfim. Mas Gildo é bem... Porque eu convivi muito com Gildo. Uhum. A gente... Muitas coisas que a gente na infância e adolescência a gente conviveu. Mas Me foi diga muito uma bom. coisa.
a gente vê muitas histórias de superação. Naquele tempo, eu acho que tinha algumas dificuldades da época. Graças a Deus, ou pelo menos eu acho, né? E o senhor pode contar melhor. Vocês chegaram a passar alguma dificuldade, algum perrengue na vida que seu Romeu disse, não, pode deixar que a gente vai passar por essa turbulência. Olha, naquela época, eu creio que não só eu, como muita gente aqui em Toritama, chegamos a passar uma necessidade, sim. Meu pai, antes de ser vereador, ele marretava. E a marreta, sabe como é? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Barra Mansa ali, às vezes vendia bem e mandava o dinheiro para casa, às vezes não vendia e não mandava, e aqui tinha que se virar. Minha mãe é uma heroína, que eu não esqueço, não posso, nunca esqueço. Nem devo lembrar que minha mãe, muitas vezes, fazendo rede, lá em Fazenda Velha, ela virava se brincar 2, 3 dias sem dormir. Eu ia dormir à noite, acordava de madrugada, mamãe no UTA, batendo rede. Aí saía de madrugada para fazer. Existia um caneleiro, que era para fazer o fio. Mas minha mãe trabalhava de dia à noite, fazendo rede para nos dar o sustento, para nós não passar fome. Essa é a realidade. Fome para não passar muita fome. Mas fome a gente passou. Essa realidade não posso. Porque meu pai foi um cidadão, seu dono de casa, mas chega a circunstância que não tem como fazer. Aí roubar, ninguém ia roubar, tem que passar por aquele mesmo, mas eu não esqueço e não deixo de agradecer a minha mãe por tudo. Sem a heroína que ela foi, ela praticamente quase que se mata de trabalhar para nos dar o sustento. Nesse caso, esse período que ele foi para São Paulo, ele foi buscar uma sobrevivência melhor, podemos dizer assim, tentar dar uma vida melhor para vocês. Naquela época, todo mundo que aqui não tinha muito o que fazer, aí ia para São Paulo, mas estava trabalhando de uma coisa e de outra. Ele foi e ia, com tempo ele voltava, mandava dinheiro naquelas cartas, naquele tempo tinha as cartas, mandava dinheiro, chegava o dinheiro, minha mãe ia para a venda, pagava a venda, fazia novas compras e aquela festa assim ia vivendo. Até que ele chegou no Rio de Janeiro, na época que ele disse, olha, eu vou para Toritama, já tinha ganho um bom dinheirinho, estava um pouco estruturado, e veio para cá. Mas aí não entrou na vida pública ainda. Aí foi funcionário da Compesa, na época da Compesa funcionário, e com o tempo ele disse, foi para o Geraldão, aí fez locação da lanchonete do Geraldão em Recife, e trabalhou por muito tempo e conseguiu alguns recursos. Disse, agora eu vou para Toritama, eu vou realizar meu sonho, que é ser vereador. E entrar na vida pública, aí né? Entrou na vida pública e, como eu expliquei... Ô Zé, a época do calçado, vocês pegaram praticamente a época toda, podemos dizer assim. Foi. Ele, junto com vocês, participaram do calçado também? Como é que... Não, ele colocou uma tenda, falava. Colocou a tenda, isso? Colocou a tenda. Mas não teve êxito, não, porque às vezes funcionário que não trabalhava, não sabia fazer, outros preguiçosos, não dava conta, enfim, não deu certo. Ele teve que ir embora porque por aqui não deu certo para ele ficar, não. Teve que ir atrás de outro rumo, né? De outro rumo. E aí, Zé, quando ele entra na vida pública, você disse que ele teve 4 mandatos. Podemos dizer assim, né? Eu sei que a gente está conversando um pouco, mas tem que aproveitar para falar um pouco do seu Romeu, que eu tenho certeza que, como você falou, é uma inspiração para você. Mas aí, ele entrou na vida pública quando, Zé? Ele entrou na vida pública, se eu não me engano, a primeira eleição dele foi quando a política aqui de Narciso. Certo, 82. 82. A 82. primeira eleição dele. Aí ele perdeu, não se elegeu. Certo. Aí houve aquela cassação de 5 ou 6 vereadores. Sim. Que o presidente de Gesto Daniel, na época, cassou os vereadores. Aí meu pai, como era Que suplente... conta-se a história que Toritama, à época, tinha 2 câmaras. Exatamente. Não é isso? Foi feito... E o sabido da história, para vocês que não sabem, viu, foi Zuca de Bedo Doce. Segundo conta o livro de Dr. Fábio Florentino, Isso. né? Diz que Zuca tinha 2 câmaras. Um exemplo, uma começava de 6 horas e a outra começava de 8. Quando dava 6 horas, Zuca assinava a ata da primeira reunião, que era da primeira Câmara. Quando chegava perto da hora da outra reunião, na outra Câmara, Zuca dizia, presidente, eu tenho que resolver um negócio ali. O senhor me deixa sair. Aí o presidente dava a ordem e aí Zuca ia para a reunião da outra Câmara. Aí no caso começou ali, Zé, a vida dele. Foi. Aí ele assumiu como suplente. Aí tomou gosto e ficou e começou a trabalhar
na vida pública voltado para a saúde. Ele levando pessoas para o Recife, pessoas, quando adoeciam, procurava ele, levava, conhecia muito o Recife. Levando pessoas para fazer cirurgia de vista também, como eu faço hoje. E assim foi. De mandato em 82, mandato, aí teve 88, 88, né? 92, 96. Aí em 2000, eu Foi quando... foi quando ele está bom e me colocou. Mas, ô Zé, ele saiu assim, por problema de saúde ou porque ele realmente viu que já tinha chegado a hora Não, dele? chega no momento, ele viu, ele sentiu, porque é aquela questão, você vai, quando começa a baixar, diminuir os votos, você tem uma cisma, opa, peraí. Logo ele era uma pessoa muito... Por exemplo, todo mundo sabe, ele era oposição, ele não se passava de partido, Uhum. mas aquilo eu vi, no final das contas eu vi, que ele era oposição, muito honesto, não vou, não quero, tem que ser assim, que não vou, aquela questão, não vou me vender, como diz o dito popular. Mas eu vi que, na realidade, no final das contas, eu percebi e ele percebeu que não estava valendo a pena. Porque a própria oposição, o próprio eleitorado da oposição não estava correspondendo. Ele era oposição, não, eu estou aqui, sou seguro. Mas cadê o eleitor que não era firme com ele? Aí na última eleição ele por pouco não perdeu. Ele só, olha, se eu for novamente, nem eu vou me vender, que eu vou seguro manter meu nome, e se eu for novamente eu acredito que eu vou perder. Então, para evitar, eu já estou numa idade boa, idade avançada. Então já está Aí, na hora já de tá na hora lançar. de passar, como é que chama? Passar o bastão para frente. Ô Zé, e aí quando ele escolhe Zé Neto, assim, foi pela afinidade que vocês tinham, foi entre família um consenso que vocês tiveram, foi um desejo dele mesmo, porque assim, eu pensei que você era o mais velho, mas o mais velho é Gildo. Geralmente o mais velho tem mais uma ligação pro seu primeiro, tá, não sei o quê. Como é que foi essa história de Romeu chegar e dizer, não, vai ser você, Zé Neto? É porque ele via em mim uma vocação política. Ele via. Nos outros ele não via. Ele via os outros, por exemplo, para você ser político, você chegar, eu quero ser político, eu sou político. Você tem que ter vocação. Você tem que gostar do que faz. Entendeu? Aí você gostando do que faz, fazendo tudo que você faz por amor, aí dá certo. Aí não adianta vou botar fulano porque eu quero que seja fulano. Mas será que ele vai dar certo? Será que ele tem vocação para aquilo? Mas ele viu em mim e sabia da minha vontade e vocação. Que ele viu, eu participei com ele muitas vezes nas conversas, no porta a porta, fui com ele várias vezes visitar famílias. Ele viu o meu interesse e viu que eu tinha jeito para a coisa. E o que procurou nos outros e não encontrou. Então disse, vai ser Zé Neto e eu, como eu disse, eu doido para ser. Já uniu o útil Útil ao ao agradável, né? agradável. Podemos dizer assim. Ô Zé, e aí você disputou a sua primeira campanha no 2000, no ano 2000. ano de 2000. Teve êxito, não? Ganhou a... Não, fui eleito. Já foi mais 98, votado. Foi a que mais você votado. foi... Mais votado, a primeira vez. Certo. Aí em 2000 você entrou, não quis disputar a presidência. Não. Porque até não tinha nem como disputar a presidência. Porque a gente estava. Era minoria ainda? Não, é porque não, era minoria. Eu era minoria, não tinha, porque Certo. o Galego tinha feito a maioria Sim. na época. Zé era oposição Era na época, oposição. era Dona Neves. Exatamente. Foi Eleito do lado de Dona Neves, foi eleito Zé, Marcelo Dodó, se eu não me engano, E eu, Marcelo Dodó e Jaime Timóteo. e Jaime Timóteo. Foi. O restante foi tudo de Galego, né? Galego, Que foi. naquela época, se eu não me engano, eram 9 vereadores, Isso. né? Se Isso. eu não estiver enganado. Então, Zé entra num primeiro mandato, o mais votado, Uhum. e muitas vezes aqui em Toritama, o senhor sabe que o mais votado muitas vezes tenta a cadeira. Zé não quis, devido a justamente de ter, Por não ter a maioria. né? Não ter a maioria. Aí na época eu votei em Aelso, Certo. que era vereador Aelso Uhum. de Elias, José Aelso, mas o eleito foi Arimateia. Certo. Disputou a Aelso do Partido de Galego com a Arimateia também do Partido de Galego. Certo. Mas aí eu me juntei com a Aelso, mas a Arimateia ganhou. Certo. Passou aí em 2004. 2004, Zé Neto vai para uma campanha com o Dr. Walter, que aí eu já começo a acompanhar a política. Que aí, assim, eu vim acompanhando desde Galego, mas aí eu era mais novo, tem coisas que a pessoa não lembra. Em 2004, Zé Neto consegue a reeleição, Isso. não é isso? Isso. Agora eu quero que você me conte, diga uma coisa. Se eu não estiver enganado, foi eleito você,
Vá me lembrando aí. Você, com o doutor Valdo, foi você, Zé Lopes, Valdo de Doro da Chácara, né? Doutor do São E João. doutor do São João. Isso. 4. Isso, Marcelo elegeu 5. isso. Me conte como foi o segredo, que essa pergunta tem que ir pro ar. Como é o segredo de 4 ganhar para 5? Me explica aí, Vaga. Eu quero entender essa desde 2004, porque eu sou doido para fazer essa pergunta a você. Qual foi a mágica que Zé Neto utilizou lá em 2004 para ganhar para 5? Não, não houve mágica, não. Foi uma coisa bem simples, bem. Só porque as pessoas não entendiam, não sabiam. Por exemplo, que na época Capitão Andrade foi eleito o partido Sim, de Marcelo. Sim. Mas Capitão Andrade tinha não estava muito bem com a Arimateia. Certo. A Arimateia que buscava a reeleição. Eleição. E disse, eu sou candidato novamente a presidência e Marcelo disse, rapaz, vamos ver aí, não tem que ser eu, sou eu. E Andrade disse, eu vou fazer o quê? Aí na época Marcelo tinha feito 5, contava com 5, e a gente tinha feito 4, pelo menos que eu só contava com 4. Mas aí surgiu essa ideia de procurar Andrade. Andrade, olha, você teve esse problema todo, e ele disse, não, tá firme, meu voto vai ser com você. Aí Andrade, na época, declarou voto a mim antes da eleição, e na hora também, quando terminou, ele disse, não, foi eu que votei em Zé Neto. Mas não teve porque mágica, na época o voto era fechado, não era aberto, não. Não, era fechado. Era fechado. Era fechado. Aí, de imediato, quando passou isso, eu já implantei o voto aberto. O voto aberto, para ser aberto. Todo mundo fica sabendo quem votou, quem deixou de votar, né? Não tem que... E assim, Zé, antes de vocês ir procurar o Capitão Andrade, né? Como foi que chegou no consenso do grupo escolher Zé Neto? Zé Neto que procurou o grupo que já veio e disse, não, Zé Neto, você já está no mandato, vai ser você. Como foi a conversa lá com o grupo do Dr. Walter? Bom, na hora que aconteceu isso, a eleição, o Dr. Walter nos chamou e disse, olha, veja bem, nós estamos em 4, perdemos as eleições, estamos em 4. Lá é 5, então vamos votar em nós. Vamos ter dignidade para a gente não tá. Então tudo bem. Aí quem será o candidato? Zé Neto, porque já tinha um mandato. E nem Val, nem Zé Lopes, nem doutor tinha mandato. Aí eu já tinha um mandato. Ou seja, o Zé Neto já tinha um mandato de experiência. De experiência, além dos outros. Né? Então, tudo bem. Concordaram, vocês não. Então vamos botar nós 4 fechados em Zé Neto. Aí quando foi de última hora, surgiu o Andrade. Aí quando eu passei para os 4, os outros 3... Mas isso aí ficou todo mundo... certo que ia votar em mim. Mas calado. Não comentaram nada. Esperaram só a hora. Porque naquela época, Zé, eu não me engano, tinha a posse do prefeito e depois, que era meia-noite, se eu não estiver enganado, pode me corrigir. Era meia-noite. Viu? A posse era meia-noite e após a posse do prefeito, os vereadores tomavam posse, se eu não me engano, né? Fazia eleição e já ia para a eleição. Exatamente. E ali, de repente, todo mundo nos fogos, pei, quando viu mais tudo, Zé Neto presidente. Eu digo, não, peraí, tem alguma coisa errada. Na lógica, 4 não tem como ganhar para 5. Exatamente. Né? Aí só que aí, esse bastidor que você está contando aqui agora, né? E foram conversar com o Capitão Andrade e aí ele disse, não, eu não voto em Arimateia porque tem meus problemas com ele. E tentei mostrar ao grupo lá que não votava, mas não quiseram aceitar que era para votar de todo jeito, eu não vou votar e acabou. Eu voto com você. Aí quando foi 6 horas da noite, eu chamei os outros 3 e digo, olha, a eleição está garantida porque Andrade deu a palavra e agora silêncio para só na hora. E na hora, Andrade segurou a palavra e votou comigo. E... aí, tá vendo como é as coisas? A gente vê que realmente a palavra não faz curva, né? Podemos dizer assim. Ô Zé, e esse primeiro mandato como presidente, como é que foi? Olha, eu acredito que foi um mandato exitoso. Primeira coisa que eu defino como foi uma coisa boa no mandato. Destaco, por exemplo, de imediato eu já contratei a emissora de rádio para fazer as transmissões das reuniões para toda a Toritama ouvir. Sim. Eu digo, eu quero transparência, porque aí o povo vai ver o trabalho do seu vereador. Aí contratei a Líder FM na época, que podia contratar, hoje não se pode mais, no Tribunal de Contas não aceita, mas eu contratei a Líder FM e as emissões, as reuniões estavam sendo transmitidas ao vivo, através da emissora de rádio. Tem essa questão do voto secreto, eu tenho acabado com isso na Câmara, projeto meu também, e destaco também a construção da nova Câmara.
Porque ali, quando tinha as reuniões, entravam os vereadores, quando entravam os assessores, Não cabia mais ninguém. o pessoal ficava de fora. Tinha uma plenária muito boa, o pessoal ficava de fora. Muitas vezes tinha que colocar telão para as pessoas assistirem. Eu digo, não, eu tenho uma forma de mudar isso aí. Aí fiz uma O pergunta. telão quando era votação polêmica, né, Zé? Era. Aí fiz uma pergunta com o prefeito da época e construí, onde era o antigo Bandep, hoje, a atual Câmara de Vereadores. Sim, foi bom você tocar nesse assunto. Como é que chegou a... Porque eu lembro que na época era a Caixa Econômica. Isso. A Caixa vai para a avenida e o prédio era de quem? Era da Câmara, era do município, e aí Zé Neto viu uma brecha junto com os vereadores de ir para lá por ser um espaço maior. Como é que foi esse bastidor? Nos conta aí, vá. Esse prédio era do Bandep, antigo Certo. Bandep. Aí a equipe do Bandep, que foi praticamente faliu, não se preocupou com o imóvel e não pagou mais IPTU. E ficou com Abandonou, ficou com todos os impostos atrasados. Aí chamamos o prefeito e mostramos a ele, ele viu também, Marcelo Andrade na época. Aí disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma permuta, que eu já tinha uma permuta da prefeitura, que ia ser ali onde é as garagens da ação social. Sim, ali. sim. Aí digo, pronto, fica ali para a prefeitura e a gente faz a permuta com o prédio da antiga Caixa. E assim foi feito. Eu peguei o prédio, que era aquele formato só de parafusado. Mas aí foi uma nova estrutura todinha de alvenaria, de tijolo, e construí a nova Câmara, que hoje temos imagem ainda dela muito bonita, por sinal ficou. E hoje Toritama tem uma nova Câmara. A Câmara hoje foi construída na minha gestão, no ano de 2000, que eu fiz 2 gestões, 2004 a 2008. 2004 a 2008. E aí, chegaram para lá quando? Qual foi o ano? 2008. 2008, já no último ano. Foi. Porque você passou fazendo a reforma, no caso. Foi. Né? Ajeitando tudo direitinho para no último ano ir todo mundo para lá. Foi, fizemos a inauguração em 2008. 2008. E aí, Zé, o primeiro mandato, né, de presidente, você avalia como muito bom. Foi muito proveitoso. Mas eu lembro também que teve alguns perrenguezinhos, né? Houve reeleições anuladas, Sim. entendeu? Porque eu fiz mudando o regimento, não mudando a lei orgânica. Experiência pouca também. Sim. Coisa que hoje jamais eu faria, Certo. entendeu? Mas foram reeleições anuladas, mas depois... Zé Neto chegou a ser da base também, que eu lembro. Não, depois E que depois? aconteceu... Depois que aconteceu, com 2 meses, 2 anos depois, já fiquei na base, porque eu via e senti na época que hoje um vereador, para ser oposição, ele tem que ter muita estrutura para se manter na vida pública, viu? Ele tem que ter. Porque se ele não tiver estrutura para se manter na vida pública, é vereador de um mandato ou 2. Porque ele não consegue muita coisa. Você muitas vezes tem que estar na base para poder fazer pelas pessoas. Não está pegando da prefeitura e doando. Sim. Mas usando a estrutura em si da prefeitura. Por exemplo, eu vou citar, por exemplo, agora. Eu tenho um trabalho muito importante em Garanhuns. Levando pessoas para cirurgias, para exame de cirurgia, tratamento de glaucoma. Todo mundo sabe disso. Que mais de 1.000, 2.000 cirurgias já foram feitas. Mas se não fosse eu, com a ajuda da prefeitura, disponibiliza o veículo, disponibiliza o combustível, paga o motorista, como era que eu ia fazer isso no meu bolso? Eu não tinha como fazer. Então, eu digo que usa-se a máquina de uma forma dessa, para poder proporcionar, melhorar a vida das pessoas. Não é usando a máquina eu quero usar para mim. Me dê isso aqui para mim, não. Eu uso a máquina para ajudar as pessoas. E eu, como oposição, jamais poderia fazer isso. Tô entendendo. Mas nesse caso, aí lá em 2004 não tinha ainda essa estrutura toda que tem hoje, né? Tinha não. Era ainda um negócio meio que caminhando. Era, mas é ainda... E eu lembro que Zé passou pouco tempo na base também. Depois voltou para a posição de novo. Não. Terminou todinho? Não, terminei na base. Mas na época também, até então, quando eu fui para a base, todo quem sabe da minha vida pública sabe que eu nunca parei de trabalhar. Sei. Eu era todo santo dia, praticamente quase todo santo dia em Recife. Levando pessoas para os hospitais. Sempre gostei de trabalhar em saúde. Quase todo santo dia. E como era que eu ia manter aquilo ali, combustível para todo dia? Nem o salário que o vereador dava. Sem falar que, posteriormente, pouco tempo depois, teve a questão da casa de apoio.
Aí uma típica. E daqui a pouco a gente vai falar nela. Tenha calma, não saguneie não, que a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso primeiro bloco, né? E a gente vai falar também da Casa de Apoio, que é um dos projetos que o Zé Neto encabeça até hoje, podemos dizer assim. Já já a gente volta, né, para o próximo bloco do nosso Infocast. O Infocast Toritama volta já. Vereador Carlos da Saúde. O vereador Carlos da Saúde reafirma seu compromisso com Toritama. Em pouco mais de um ano, seu trabalho já traz resultados reais para nossa gente. São projetos aprovados como a cozinha comunitária, com 200 refeições diárias, além dos festivais da costureira e gospel, valorizando nossa economia e nossa fé. É trabalho que cuida e protege o nosso povo. É Carlos da Saúde, o amigo de todas as horas, o vereador que cuida do povo de Toritama. Quer ficar bem informado? Se ligue no blog informativo Toritamense. Notícias, política, acontecimentos, o mundo da polícia, eventos e muito mais. Blog informativo Toritamense. Informação é tudo. Acesse www.informativotoritamense.com.br. Fone WhatsApp 81 99146 6008. Blog informativo Toritamense. Informação é tudo. Toritama Tour. Sua viagem começa aqui. Fundada em 2008 pelo amigo Zé Gordinho, a Toritama Tour é 100% regulamentada. Viaje com conforto, segurança e pontualidade para os melhores destinos do Brasil. Temos excursões para as principais capitais nordestinas. Oferecemos bate-voltas regionais de lazer para toda a família. Somos a empresa oficial das romarias da capital do jeans, para a Casa da Mãe Aparecida. Toritama Tour, levando a capital do jeans aos melhores destinos do Brasil. Para pacotes e reservas, entre em contato pelo WhatsApp 81 99801 4296. Ei, já pensou em fazer uma pausa no seu dia e saborear um café que realmente vale a pena? Então vem conhecer o Dos Anjos Coffee, o ponto de encontro mais gostoso de Toritama, no Parque Biblioteca Maria dos Anjos. Café fresquinho, seleção especial de grãos, os produtos irresistíveis do Café Dantas, direto de Taquaritinga do Norte. E ainda tem lanches, sobremesas e a batata gourmet mais gostosa da cidade. Um lugar aconchegante, com cheirinho de café no ar e o clima perfeito para conversar, trabalhar ou só curtir o momento. Aberto todos os dias, exceto na quarta-feira. Dos Anjos Coffee. Mais que um café, um lugar para viver bons momentos. Venha sentir o sabor. Venha sentir a energia. Atenção, empresário de Toritama e Santa Cruz. Sua mercadoria é boa, mas está vendendo só na região? Enquanto isso, outras marcas daqui já estão faturando para o Brasil inteiro. A diferença? Marketing criativo que funciona de verdade. Agência Magnetize. A gente não faz só propaganda bonita. A gente faz estratégia que vende e traz pedido para o seu WhatsApp. E o melhor, escritório físico aqui na região. Atendimento olho no olho. Procure agora. @Agência Magnetize. Magnetize. Do Agreste para o Brasil. Infocast Toritama está de volta. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, da TV Agreste Mais, ativar os sininhos para quando sempre tiver alguma coisa da nossa programação, você ficar muito bem informado. Lembrando, viu, que nós estamos também ao vivo através da Rádio Maturi FM, lá no distrito do Livramento, na cidade das Vertentes. Ô Zé, e aí a gente vai falar agora a respeito da Casa de Apoio, que é um projeto que você, né, encabeçou, meio que sua mãe lhe deu uma força, mas antes da gente falar desse projeto, me tire só uma dúvida, que é só para a gente dar um start na história. Como foi perder Romeu? Olha, Éder, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu sabia a importância dele para a minha carreira política e também da importância dele na minha vida. Porque hoje eu sou vereador, hoje eu sou a pessoa que sou, devo a ele. Tudo que eu sou, de primeiro a Deus, segundo a meu pai, que me educou,
me orientou, me pôs de castigo quando necessário, me ensinou mesmo, me deu lição que eu precisava. Mas aí foi muito difícil. Ele nos deixou quantos anos? Ele me deixou no ano 2005. 2005. Foi. Na primeira eleição eu ganhei, no outro ano. Certo. Mas ali ele já vinha doente? Não, ele adoeceu depois. Ele que vinha do. Ainda porque eu lembro muito dele na sua primeira campanha, Era, como você disse. Ele tava. Ele ajudando ali. É. Já na segunda campanha, ele estava meio que de stand-by, né? Que já Foi. estava já com alguns probleminhas de saúde, né? Foi. Eu tô voltando o tempo agora. Eu dei um pequeno. Uhum, não, fique tranquilo. A minha eleição de presidente foi em 2005, que a eleição foi em 2005, exatamente. Quando em 2004, final de 2004 que eu me elegi, que ele ganhou, Isso. com um ano ele faleceu. Um ano depois, ele, Faleceu. no caso, ele chegou ainda e fez Zé Neto presidente. Foi quando terminou. Foi uma história muito até interessante. Que antes disso, houve um tempo que 4 ganhou para 5 também. Meu pai foi eleito no partido de Celso. Sim. E fez 5 vereadores. 92. 92. Se eu não me engano, 92. Quando Celso ganhou as eleições. Sim. 92. 92. Isso. Aí Celso ganhou as eleições e fez 5 vereadores. E o outro candidato foi Doro. Celso Sidoro, foi. Doro. Isso, foi. Que era Celso Narciso, que até tinha a música Celso Narciso contra o Homem do Dinheiro. É. Aí foi Doro. Aí Doro. Sim, o vice João de Beto. Foi, exatamente, Doro e João de Beto. Aí Doro fez 4 e Celso 5. E saíram de casa, todo mundo certo para votar em meu pai, presidente da Câmara. Seu Romeu era do lado de Doro. Do lado de Celso. De Celso. Tinha 5. Certo. E na hora, do lado de Doro tinha feito 4. Certo. Tinha feito 2. E Gerson tinha. Doro só fez uma, Adel de Chiquinho. E Gerson Pereira fez Gerson de sindicato. Porque naquela época teve 3 candidatos. Entendi. É porque em 92 eu já era um pouco mais menorzinho, aí eu não lembro muito. Apesar que eu lembro ainda que tinha o amarelo, né? Se eu não me engano, chamava o Zurubu, alguma coisa do tipo. Mas era muito novo, eu não lembro, não. Se eu não me engano, foi assim, que era 3. Foi Doro. Não, Doro Narciso e Gerson, só foi Celso e Doro mesmo. Certo. Só Celso e Doro. E Doro fez 4. Então, na hora de votar, 4 ganhou para 5. Aí por que foi? Porque foi segundo. Ainda era fechado, Zé, nessa época? Era fechado, era sim. Mas era voto de chapa. Certo. Votava chapa fechada. Entendi. Voto na chapa da oposição da situação. E na hora disse que teve um voto lá que votou. Um voto votou na chapa da chapa 2, por exemplo. E 4 ganhou para 5. Arimatea se vangloria dizendo até hoje que colocaram um ramalhete de flor e votaram numa chapa e botaram por trás e engoliram a palma. Falado, né? Há quem diga também que foi, na época, Odon, que tinha sido eleito com o Gerson e votou em Arimatea, porque ele naquela época só ia de 2 em 2 anos. Sim. E foi trocado. Aí Odon votou em Arimatea, com 2 anos, Arimatea votou em Odon. Votou em Odon. Há quem diga que foi isso. Mas são eles quem sabem. Mas, de qualquer forma, 4 ganhou para 5. E meu pai guardou aquilo, aquele constrangimento, né? De ter sido derrotado, mas passou. Quando foi em 2004 que aconteceu, da minha vitória como presidente... 4 ganhar para 5 4 também. ganhar para 5. Olha, por ironia do destino, que Deus é maravilhoso, todos nós sabemos, por ironia do destino, na época de 4 ganhou para 5, durante esse período, houve uma determinação no Tribunal Superior Eleitoral que aumentaram o número de vereadores. Aí era 11, já eram 13. Sim. Não, era 11, passou para 11. Isso, que era 9, passou para 11. Foi. Isso. Quando foi no ano de 2004, teve a decisão também do Tribunal Superior Eleitoral que de Toritama de 11 passou para 9. Para dar mesmo certo. Da forma que Arimatea 4 ganhou para 5 para meu pai, eu dei o troco Arimatea 4 ganhou para 5. A Arimatea pagou com a mesma moeda, mostrando que Deus é justo. A gente faz aqui, paga aqui. Até no discurso eu disse, olha, Arimatea, por ironia, faz tantos anos que eu disse que aconteceu a mesma história. E por ironia do destino, ou porque Deus é maravilhoso, o protagonista aqui era meu pai. Até meu pai disse, quando terminou a votação,
que me proclamaram presidente, ele disse, meu filho, eu agora posso morrer satisfeito. Então, veja, com um ano depois ele faleceu, mas, como você me perguntou, para mim foi muito triste, me deixou muita, me fez e me faz muita falta ainda. Me faz muita Porque falta. algumas coisas Zé Neto queria ter, pelo menos ele ali do lado para tomar algumas decisões, né? E rapaz, pensar, velho, a carta de apoio surgiu como? Sim. Surgiu. Foi boa. Vamos A entrar carta de nela. apoio surgiu através do meu pai, porque meu pai me orientou, me apresentou vários médicos em Recife, ele junto com o Nelson Caetano também, com o saudoso Nelson Caetano. Me apresentaram médicos e eu comecei a também levar pessoas para os médicos em Recife e vi aquela necessidade de as pessoas terminar um tratamento e não ter para onde ir. Ficar nas ruas, jogado, sem ter para onde ir, enfim, sol quente, chuva. Às vezes não tinha nem o que comer. Chegava a hora do meu dia, não tinha como esperar o ônibus para o ônibus passar, mais tarde pegar. Digo, não, vamos tentar. E veio aquela brilhante ideia de um amigo meu e na hora veio, eu digo, vamos para aqui, vamos me enfrentar isso. Aí aluguei uma casa, do meu próprio recurso, aluguei uma casa e comecei a sair nos comerciantes, nos empresários de Toritama. Olha, me arruma aí umas camas, me arruma uns colchão, me arruma uma geladeira, me arruma uma televisão. E, enfim, montei a casa, porque eu não tinha recurso para isso. Um vereador não tem recurso para tanta coisa. Aí comecei a montar a casa e depois comecei a... Foi uma época para Natal e fiz uma campanha de Natal arrecadando alimentos. E graças a Deus o povo de Toritama, como é tão maravilhoso, a arrecada de alimentos deu para passar uns 6 meses lá. Ô, A coisa casa de tão apoio. Aí começou. A casa de apoio, o pessoal indo, tendo onde ficar, tendo onde tomar um banho, tendo onde se alimentar. Aí começou por aí e graças a Deus surgiu de exemplo para muitas e muitas cidades aqui do nosso interior que começaram, Taquaritinga começou sua própria casa de apoio, Brejo da Mar de Deus, que tomou conhecimento da minha casa de apoio. Chegar a pessoa, posso ficar aqui? Pode. Porque aí cai Petrolina, começou, todas as cidades começaram a criar as novas casas de apoio, que foi um projeto, eu digo, maravilhoso, que beneficiou não só as pessoas de Toritama que precisavam, que até hoje precisam, e como beneficiou muita gente também. A casa de apoio, como você falou, a casa de apoio surgiu daí, com muito esforço, com muito sacrifício, mas com muita vontade de fazer o bem, que até hoje a casa de apoio faz o bem. Como eu dizia, a gente não tem condição de manter. E também não podia estar constantemente aperreando os empresários. Olha, me dê para cada me dê para aquilo. Aí tive que entregar na mão do poder público. Ou seja, tive que pedir apoio. Quando eu disse que a gente só não faz nada, é aquela questão. Na época o prefeito ainda era Marcelo. Marcelo. Aí começou a ajudar um pouco, mas na realidade quem ajudou mais depois, vamos fechar aqui, para dizer, vamos ajudar com mais veemência, foi Adão, não posso esquecer isso. Aí vamos começar e o poder público não assumiu total, mas me ajudava a manter e levamos a casa de apoio até onde pôde. Aí chegou o Edilson, quando veio a casa de apoio, disse, não, a casa de apoio está muito boa, o projeto é sensacional, está muito bom, mas Toritama merece coisa melhor. Edilson foi sempre dinâmico naquela ali, sempre assim, bem perfeccionista, ele gosta das coisas bonitas, das coisas mais... Ele disse, vamos tentar melhorar a casa de apoio. Mas ele disse, mas para melhorar isso aqui não tem como. Vou alugar outro em outro local, nós fazemos uma nova casa. Dá certo, Zé Neto? Eu digo, tá certo, prefeito. Porque aí o espaço já estava ficando pequeno. Era pequeno. E aí ele alugou a nova casa de apoio, que funciona até hoje, que, diga-se de passagem, é a melhor casa de apoio do estado de Pernambuco. E as pessoas que vão lá sabem da importância do tratamento que tem lá e sabem da importância que foi a casa de apoio. Que até hoje, desde o ano 2005... Vem ajudando muita gente, né? Ô Zé, e aí, em 2000 que Flávio foi eleito, foi em 2002, se eu não me engano. Não, Flávio foi eleito em 2008, lembrei agora. 2008, né? Que foi aquela campanha de 4 candidatos, que eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez que Toritama teve 4 candidatos, que foi Flávio, Lucinha, Odon e Doutor. Flávio, Lucinha, né? Odon e Doutor. Zé ficou com quem nessa eleição? Ficou com Lucinha, se eu não me engano. Né? Foi eleito. Fui eleito. Eleito pelo o 3º mandato. E aí Zé não quis disputar a presidência dessa vez. Mas eu queria, nessa época eu quis disputar a presidência, mas
houve uma junção de Lucinha e Odon e decidiram por bem, na época, fazer o candidato Efraim, Certo. que tinha sido ali também com Lucinha. Sim, Mas eu tinha Diego Souza que votava comigo, sim, tinha Rossana que declarou voto a Sim. mim. Eu tinha experiência já Sim. em tudo, mas na hora houve uma junção deles lá e decidiram que era Efraim. certo. Moisés, enfim, interviu também. Fez os bastidores, né? Aquele jogo que Isso, que a existe, gente sabe que existe. E a gente aceitou e Efraim foi um bom presidente, enfim. Mas eu pleitear a presidência, eu pleiteei. Mas não consegui. porque- Nesse ano, Zé foi oposição ou foi situação? Nesse mandato de Flávio. Eu fui oposição no início. Certo. Depois eu vi que não valia a pena ser oposição, até porque a própria oposição não me respaldou quando eu quis ser o presidente, que eu tinha todos os requisitos para ser o presidente novamente. Aí não tive como manter, porque eu vi que eu tinha a maioria Certo. e não me quiseram Efraim. Então, eu fui para a oposição, para a situação. Para a situação e também visando a casa de apoio também. Né? Exatamente, para poder manter a casa de Pra apoio. manter a casa eu de tive apoio. que estar na situação. Aí depois Efraim foi, e aí começa. Chega aquela eleição, que eu acho que você vai se lembrar, né, que eu acho que foi a primeira polêmica que eu presenciei, polêmica mesmo, de fato, na nova Câmara. Que foi quando a oposição meio que direcionou os votos para Rossana. Foi nessa eleição. Não foi nessa? Foi. Que a oposição queria votar em Rossana, mas só que Rossana, na época, eu entendi Rossana, e até hoje eu entendo. Na época, Rossana queria ser a candidata. Certo. Aí chamou a oposição, não, ninguém vai. Quando é de última hora, a oposição se junta para poder votar em Rossana, para poder queimar ela. Certo. Mas ela já tinha E dada a palavra. E a pessoa depois que dá a palavra tem que cumprir. E ela cumpriu. Eu dei a palavra, agora que vocês veem, porque não vieram antes dizer que eu seria a candidata? Que eu seria. Mas agora, depois que eu dei a palavra a Efraim, se não me engano, Sim. aí eu vou cumprir a palavra. Mas eu concordei plenamente com Rossana. Até hoje eu não desabou na conduta dela em nada por isso, de maneira alguma. E tanto que não a prejudicou, né? Não, que não, ela foi reeleita, Exatamente. se não me engano, Não mais foi 2 ou 3 vezes. Não foi por isso que ela deixou de ser eleita, Exatamente. né? Né? Ou seja, ela cumpriu com a palavra dela, já que tinha prometido a mesma coisa. Poderia, se ela tivesse dito a Zé Neto, ela poderia ter feito a mesma coisa. Seria comigo, com qualquer um. E meio que foi Prometeu, ela saiu de casa para votar em A. Pronto, E vamos ser sinceros, foi meio que uma estratégia meio louca, né? Um kamikaze lá de última hora, que a De última oposição hora, somente pra poder sabia criar que não casa. ganhava, Exatamente. né? E direcionou uma situação que sabia que ela era o último voto, né? Aí E aí ela direcionou. ia ter que decidir, ou na razão ou na emoção, né? Exatamente. Mas aí, Zé, entra Odon. E Zé vai para uma nova eleição. Certo. Vai com Odon também. Isso. É reeleito para mais um mandato, se eu não estiver enganado. Isso foi no ano de 2012. 2012, isso. não é isso? Odon. Mas não foi candidato com o lado de Odon. Não, Foi eleito com... Não. foi Odon e Flávio. Foi eleito com Flávio. Você foi eleito com Flávio. Foi você, Arimateia. Deixa eu ver, se eu não me engano, Arimateia fez Flávio fez 4. Aí já era 11, né, Zé? Naquela época Era 11. era 11. Deixa eu me lembrar quem foi que foi eleito com vocês. Foi você, Arimateia, Rossana, Acho que Dior. Dior, isso. Foi mais ou menos. Mais ou menos isso aí, esses 4, é porque agora eu não estou lembrado a ordem direitinho. E aí, esse mandato... Marcos Sarafim também. Sim, Marcos Sarafim, Foi. isso. Nesse mandato, Zé Neto teve alguma dificuldade? Não. Não, porque eu tinha a carta de apoio, como eu disse. Meu trabalho continuava. Odon sempre ajudou com combustível para ir para Recife. Não era para mim estar luxando, mas Certo. quando precisava uma viagem para levar um paciente em Recife para uma cirurgia, Odon nunca se fez questão.
também ajudava na casa de apoio, como eu disse. Foi um dos que ajudou bastante. Não tive dificuldade nenhuma, não. Trabalhei muito, mas tive apoio do poder público, da gestão de Odon. Ô Zé, e aí eu não posso deixar de chegar no fatídico, né, dia das famosas gravatas amarelas. Você disse que Odon lhe ajudou muito, né? Mas aí vocês meio que se reuniram, saíram de Toritama. Como foi esse negócio aí, Zé? Como é que foi essa... Porque assim, eu sei de uma parte da história, mas eu só vejo Fábio Florentino falando da história. Eu nunca ouvi o lado de Zé Neto. Você fica à vontade para você falar o que você quiser. Tá entendendo? Mas assim... É uma história tão engraçada. Eu queria entender o lado de Zé Neto, porque Zé Neto viaja com o pessoal, né, com todos os vereadores, chega com uma gravatinha amarela muito bonitinha e de repente... preta. Eu vou explicar. Foi engraçado. Olha, nós combinamos, da base lá de Odon, combinamos uma reunião na casa de Odon para definir como ia ser a votação sobre aquela cassação de Odon. Certo. Devido às flores que Fábio Florentino, que segundo arrumou esse processo, e juntos com Mauricinho, segundo eu soube por aí. Mas enfim, minha parte, quando eu cheguei na casa de Odon para a reunião, que seria de 2 horas da tarde, quando cheguei 2 horas da tarde, só estava Arimateia e Rossana e Loló. Certo. Eu digo, oxe, cadê o pessoal? Cadê Fabinho? Fábio Florentino. Aí Rossana disse, aí ligou para a esposa dele, não, ele tá não. E o carro lá na frente, na casa dele. Aí, cadê Marcos? Nada. Aí sei que depois de muito tempo, um amigo meu, muito amigo, hoje, Deus abençoe ele, doutor Edson Clyde, ligou para mim e disse, Zé, você tá onde? Eu disse, eu tô aqui na casa de... Eu disse, eu tô sabendo que você tá aí, mas aí você não vai encontrar nada. Por quê? Todo mundo já tá em João Pessoa. Como é a história, tá todas Base de Lucinho em João Pessoa, inclusive Marcos Sarafim e Fábio Florentino. Poxa, o que é que tá acontecendo? Isso mesmo. Aí ele disse, olha, tá certo assim, 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 e Odon vai ser caçado, e porque a turma já tá lá e já tem os outros, já tá suficiente. Eu digo, tudo bem. Eu digo, e agora? Aí depois liga um amigo meu, outro amigo meu, que eu não posso dizer quem é, questão que ele pediu um dia para nunca falar o nome dele. Ele disse, olha, eu sou seu amigo, e tô lhe dizendo, já tá todo mundo lá, e vão caçar o Odon. Já tá caçado, não tem problema nenhum não. Eu digo, mas rapaz, que covarde, eu pensei. Agora vá-se embora para lá, para você não perder sua casa de apoio. Vá para lá. Eu olhei assim, eu digo, homem, cheguei primeiro, chamei meus irmãos, reuni minha mãe, chama todo mundo na casa da mamãe. Contei a história. Disse, olha, a situação é essa, essa e essa. Estão lá e vão caçar o Odon e eu vou ficar onde? Vou perder minha casa de apoio, perder tudo. Como é que eu faço? A minha mãe disse, olha, se seu pai estivesse aqui, eu diria que seu pai ia dizer, não vá. Porque seu pai morria na tua, mas não ia. Mas diante da situação, você não tem mais seu pai, você não tem mais ninguém. Faça o que é melhor para você. Então você decida, apesar de que o Odon está lhe ajudando, mas o Odon vai entender se isso acontecer. Você não está indo porque você quer caçar o Odon. Você está sem solução. Eu digo, tá bom. Foi embora para João Pessoa. Cheguei lá, Loló ligou para mim. Disse, e aí? Eu digo, doutor, Loló, tá tudo aqui, Loló. O homem está caçado. Para a conversa de todos os vereadores aqui, é que ele está caçado. E você? Eu digo, eu vou fazer o quê, Loló? Vou perder minha casa de apoio. Vou fazer o quê? Vou ter que ir junto. Viemos embora. Quando for antes de sair, Fabinho Araújo foi num shopping e comprou um monte de gravata amarela. Aí toma aqui a gravata, eu pensei que era comigo. Não, eu não vim aqui para fazer política. Eu vim aqui devido à situação. Peguei a gravata amarela para não ter que fazer a desfeita. Coloquei, vim no carro de Nil, todo mundo. Quando chegou no bar do Cuscuz, aí parou para almoçar uma coisa e outra, para fazer um café. Enfim, almoçar o café da manhã, alguma coisa, quase um almoço. Era da tarde. E começou os rumores. Olha, lá não podia se tocar em telefone, mas arrumou um jeito. Uma pessoa me encontrou um jeito e ligou para mim. Disse, olha, assim, tá assado, a situação é essa. Aqui não vão caçar, não. Que vão tá caçado. Todo mundo que tá certo tá caçado. Se não vai não, que Fábio Florentino não vai caçar. Fábio não vai, que... Aí falou, sua família tá reunida e ele não vai caçar. E tudo isso. Eu digo, mas rapaz, e agora? Então pronto, se Fábio Florentino não vai caçar, eu também não vou caçar. Que eu não vim aqui para caçar o Odon. Desculpe. Eu não fui para caçar o Odon.
Eu fui para defender a casa de apoio, o qual eu precisava. Aí quando o Fábio chegou aqui na reunião, como vocês viram tudo, que ele tomou todinho na hora da votação, me chamaram lá dentro, o Fábio disse, olha, não, eu não vou votar não para caçar não. Zé Neto vota, tem Zé Neto aí? Aí eu disse, eu mesmo não, que eu não fui para caçar o Odon não. Eu fui para manter minha casa de apoio. Então se não vai caçar, não caça, pronto, acabou. Aí na hora que ele se absteve, eu também me abstive. Que eu não tinha compromisso nenhum com ninguém de caçar o Odon. Até porque o Odon estava sendo muito bom para mim. Eu seria um ingrato se eu caçasse o Odon naquele momento. Mas a decisão foi essa que eu tive que tomar. Mas foi isso que aconteceu. Mais adiante da chegada na viagem, eu com a gravata amarela, Newton era presidente na época e muito ligeiro, não percebeu, eu peguei e troquei a gravata amarela, joguei lá do lado e coloquei a gravata preta, como estava para vir. E foi isso que aconteceu. A troca da gravata amarela pela preta foi através da minha pessoa. Como disse, tinha gente que saiu da gravata amarela, jogou gravata preta. Claro que eu não era amarelo, eu era do preto, do vermelho no caso. Eu ouvi isso. Mas essa foi a questão da gravata amarela. E aí, né, conseguiram manter, né, seu Odon, Foi. conseguiu terminar ali os 4 anos. Ô Zé, você acha que esse episódio, para a próxima eleição, acabou lhe prejudicando? Muito, muito, muito. Por isso que eu perdi a eleição. Acabou pelo seguinte, porque na época, na hora da eleição, na hora da votação, sempre os prefeitos ajudam os vereadores. E eu, nesse momento, por Odon, não fui ajudado em nada. Absolutamente nada. Porque ele guardou o receio de que eu tinha ido para João Pessoa para caçar ele. Porque ele guardou. E pessoas que o cercavam, rodeavam, diziam, olha, ele foi para João Pessoa, tu vai ajudar ele? E não me ajudou em nada na campanha. Eu não tive sequer, ele não me deu R$1 para me dizer assim, toma para você fazer, me deu um santinho assim, jogo, aquela situação. Ajuda financeira política para ele não deu de maneira alguma. Enquanto isso, ajudava o Eduardo da Saúde, a filha ajudando, eu soube, entendeu? Aí no final das contas, Eduardo ganhou para mim por 70 votos, 60 votos, mas nada que eu não diga que tudo isso prejudicou. Eu não fiz por maldade, sem saber também que as pessoas que também que eram do lado de Odon não entenderam o meu gesto. Porque naquele momento, se eu caço Odon, ali tem muita gente que tem empréstimo de prefeitura que ia perder emprego, muita gente estava empregada e ia perder emprego, enfim, ia ficar no SPC. Mas eu não fiz isso, mas fui culpado, me penalizaram por isso. Porque o meu gesto foi muito bom para quem era funcionário. Porque ali Odon, eu mantive Odon, foi o meu voto. Porque eu de Mava na época, Mava disse, eu vou caçar. Chegando no Mato Cuscuz, aí Mava, não, eu vou caçar. Pode até Misael chegar aqui que eu vou caçar. Inclusive a Vilásio estava na, mas Mava disse, não, eu vou caçar. Mas na hora eu fui não cacei. Eu não cacei, que eu não fui para caçar Odon. Aí Mava aproveitou também não caçou. Mas a situação foi essa que aconteceu. No caso das 3, a abstenção que teve, né, que foi Dr. Fábio Florentino, o senhor e Mava ainda conseguiu escapar ileso, podemos dizer assim, né? Foi, que Mava conseguiu ser reeleito. Foi. Né? E aí, Zé Neto perde a eleição. Se eu não me engano, é a eleição que Edilson ganha. Exatamente, não é isso. E aí Edilson abraça Zé Neto. Isso, exatamente. Faço como cachorro quando quer dar mudança, perdido, sem rumo. Mas Edilson abraçou Zé Neto porque já conhecia a trajetória de Zé Neto, ou Zé Neto foi quem procurou Edilson, pedindo uma oportunidade, alguma coisa do tipo? Como é que foi essa... Não, no dia que Edilson estava fazendo a carreata da Vitória, Certo. eu estava na casa de Genivaldo, na Rua 4, comemorando o aniversário de Genivaldo, pai de Genaldo, pai de França, entendeu? E Edilson ia passando, aí foi lá, agradecia a todo mundo, aí Efraim vinha com ele e disse, olha, Edilson, Zé Neto perdeu a eleição, ajude ele. Aí Edilson disse, não, eu não esperava você perder a eleição, não. Foi uma surpresa para mim, mas depois pode que você me procure. Aí eu simplesmente, ele disse, me procure na igreja domingo. Aí eu digo, eu tenho que procurar quem precisa. Exato. Vai atrás, me encontrei com ele na igreja, falei com ele, disse, não, você vai trabalhar em quê? Aí começou, vamos pedir isso, aí começou a pedir, perguntar, pedir para procurar. Pessoas já trabalhavam na questão da saúde, TFD, e fomos juntando tudo, enfim, quando terminou, eu fiquei no quadro do TFD, fazendo a anotação, marcação pessoal para ir, e sempre viajando quando necessário, para dar sustentação. E aí Zé Neto começou a fazer o trabalho no TFD. TFD, ali na frente do hospital, ali, muita gente passava e zombava, olha ele ali,
Já muita gente passava e dizia, mas rapaz, o que foi que aconteceu com esse homem? Perder a eleição. Um homem que ajuda tanto o povo, perder. Mas ali foi bom para mim, que as pessoas que passavam e viviam. Serviu de lição, não foi, Zé? Serviu de lição. Eu aprendi a fazer muito política. Depois disso, eu aprendi muita coisa. Mas também não me arrependo do que fiz. Nunca me arrependi de ter ido para João Pessoa, porque eu não fui com maldade de caçar o não. Eu fui na vantagem, na ideia de manter o meu trabalho. Mas também não me arrependo de ter trabalhado com Edilson, graças a Deus, foi muito bom. Me deu a oportunidade de eu voltar junto ao povo. E foi daí também que eu voltei com o mais votado novamente, com 1.800 e tantos votos. Graças a Deus, primeiramente a Deus, segundo é Deus que me deu a oportunidade. E estou aí na vida. Ô Zé, e aí vocês conseguiram fazer uma ampliação, né? Porque Edilson meio que ampliou o trabalho do TFD, que era, na época, podemos dizer assim, que era aquilo meio restrito, né, Zé? Muito restrito. Nós sabíamos, nós vimos aí, os carros tudo sucateados, aquilo tudo ambado, quebrava instante nas estradas. E a gente tinha que correr de madrugada, aquela luta todinha para poder ajudar as pessoas, né, que precisavam das consultas em Recife e não deixar que o nome da administração fosse fazer emissora de rádio. Você vê, depois que eu assumi o TFD, a coordenação do TFD de marcação, acabou as reclamações no rádio, alguém perdeu o carro, aquela coisa todinha que acontecia nas gestões passadas. E eu dei esse suporte, mas foi muito bom. Foi recíproco. Eu fiz, mas também recebi em troca da população. E do prefeito Edilson, que também me deu muito suporte para isso. E aí, Zé Neto meio que une o útil ao agradável, vai para uma próxima eleição e, como você mesmo falou, votou o mais votado, podemos dizer assim, né? Uhum. E aí, Zé Neto não quis disputar a presidência dessa vez. Não, porque eu estava chegando agora. Novamente. Novamente. Né? Estava chegando novamente. Como é que eu impor condições se eles já estavam lá? Mas já o Zé Neto era um homem experiente também. Era, mas lá já tinham formado a formação que o candidato teria que ser de Edilson, digamos assim, já combinado, que era certamente Ferreirinha, como foi Ferreirinha. Eu aceitei normalmente, tudo que eu aceito. Qualquer candidato que for, qualquer presidente para mim, tendo capacidade de voto, não tem problema nenhum. Mas não faço questão não, de presidência não. Estou entendendo. E aí fez todo um trabalho durante os 4 anos do segundo mandato de Edilson, né? Aprovando projetos. Isso. A gente... E, ô Zé, uma curiosidade, como é que vocês viram? Né? Porque você passou por prefeitos como Galego, Celso, né? Marcelo, Flávio, Odon. De repente aparece um baixinho dizendo que vai fazer 4 escolas, que vai fazer não sei o quê, começa a dar uma mudada em Toritama. No primeiro mandato você estava fora, mas no segundo você estava dentro. Como é que você viu essa mudança em Toritama? Olha, é uma coisa muito, eu digo assim, inimaginável. Eu não imaginava que Toritama poderia ter essa transformação toda. Porque a gente pensava que não tinha tanto recurso para tantas coisas. Eu não sabia porque os outros, depois já devem entender, porque os outros não faziam. Talvez competência que não tinha o suficiente, boa vontade de fazer. E Edilson, para Toritama, ele veio como... Eu acho que foi Deus que pegou assim, ó, vamos colocar você, e Toritama não aguenta mais. Toritama não precisa, não merece mais sofrer. Porque a gente via as mães com aquelas crianças das escolas, nem escola se tinha de passagem, vamos ser sinceros. O hospital era tristeza. Chegou aqui Toritama com outros prefeitos aí que fechou o hospital. Não fechar porque, na realidade, não podia fechar. Inclusive, mas... tinha um cidadão na última sexta-feira lá do lado do senhor, que eu acho que Toritama não tem muita boa vontade com ele, não, viu? Jesus tem essa paciência, viu? São situações que, quando a gente vê o mandato de Edilson hoje, a gente agradece a Deus. Porque teve que colocar de Edilson, porque hoje eu tenho um netinho aqui, estudo numa escola boa, que eu jamais teria condição de pagar escola particular, diga-se de passagem. Quando eu falo, eu digo pessoas simples da sociedade, que eu sou uma pessoa simples, pessoas ricas, eu sou uma pessoa humilde. Eu e muitos da minha qualidade não têm condições de pagar uma escola particular. E hoje nós temos em Toritama o maior orgulho, dizemos, é a escola que nós temos. O maior orgulho, nós vemos hoje toda uma Toritama transformada em pavimentação.
Raramente você encontra um lugar que hoje tem lama ainda. Mas está sendo tudo calçado e asfaltado. A gente vê uma saúde bem avaliada. Você vê hoje, nós temos mamógrafo, temos 4 médicos de plantão, digamos. Acabou-se aquela coisa. Está faltando médico, o hospital está fechado porque não tem médico. Isso acabou. É disso que tem uma transformação total na nossa cidade. As pessoas sabem disso. Todo mundo é testemunho. Não adianta eu falar muito, porque você não vai Acompanhou a história, me alongar muito. É verdade. Mas o Toritama sabe disso e é consciente disso. Que é Deus que transformou o Toritama de uma forma tão esplêndida que a gente tem que, de qualquer forma, ainda continuar ainda pedindo a Deus que deixe Edilson continue ainda no nosso município. Muito bem. Bom, gente, a gente está chegando aqui na reta final desse segundo bloco e a gente vai, se Deus quiser, para o próximo bloco, a reta final do nosso Inforcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que sempre que tenha alguma coisa aqui no canal da TV Agreste Mais, você possa nos acompanhar ao vivo. Valeu, galera. A gente já volta para a última parte do nosso bloco. O Infocast Toritama volta já. Atenção, empresário de Toritama e Santa Cruz. Sua mercadoria é boa, mas está vendendo só na região? Enquanto isso, outras marcas daqui já estão faturando para o Brasil inteiro. A diferença? Marketing criativo que funciona de verdade. Agência Magnetize. A gente não faz só propaganda bonita. A gente faz estratégia que vende e traz pedido para o seu WhatsApp. E o melhor, escritório físico aqui na região. Atendimento olho no olho. Procure agora. @Agência Magnetize. Magnetize. Do Agreste para o Brasil. Vereador Carlos da Saúde. O vereador Carlos da Saúde reafirma seu compromisso com Toritama. Em pouco mais de um ano, seu trabalho já traz resultados reais para nossa gente. São projetos aprovados como a cozinha comunitária, com 200 refeições diárias, além dos festivais da costureira e gospel, valorizando nossa economia e nossa fé. É trabalho que cuida e protege o nosso povo. É Carlos da Saúde, o amigo de todas as horas, o vereador que cuida do povo de Toritama. Toritama Tour. Sua viagem começa aqui. Fundada em 2008 pelo amigo Zé Gordinho, a Toritama Tour é 100% regulamentada. Viaje com conforto, segurança e pontualidade para os melhores destinos do Brasil. Temos excursões para as principais capitais nordestinas. Oferecemos bate-voltas regionais de lazer para toda a família. Somos a empresa oficial das romarias da capital do jeans, para a Casa da Mãe Aparecida. Toritama Tour, levando a capital do jeans aos melhores destinos do Brasil. Para pacotes e reservas, entre em contato pelo WhatsApp 81 99801 4296. Ei, já pensou em fazer uma pausa no seu dia e saborear um café que realmente vale a pena? Então vem conhecer o Dos Anjos Coffee, o ponto de encontro mais gostoso de Toritama, no Parque Biblioteca Maria dos Anjos. Café fresquinho, seleção especial de grãos, os produtos irresistíveis do Café Dantas, direto de Taquaritinga do Norte. E ainda tem lanches, sobremesas e a batata gourmet mais gostosa da cidade. Um lugar aconchegante, com cheirinho de café no ar e o clima perfeito para conversar, trabalhar ou só curtir o momento. Aberto todos os dias, exceto na quarta-feira. Dos Anjos Coffee. Mais que um café, um lugar para viver bons momentos. Venha sentir o sabor. Venha sentir a energia. Quer ficar bem informado? Se ligue no blog informativo Toritamense. Notícias, política, acontecimentos, o mundo da polícia, eventos e muito mais. Blog Informativo Toritamense. Informação é tudo. Acesse www.informativotoritamense.com.br. Fone Whats 81 99146 6008. Blog Informativo Toritamense. Informação é tudo. Infocast Toritama está de volta. Muito bem, amigos, estamos voltando, para a reta final aqui do nosso Infocast de hoje, que recebe o presidente da Câmara Legislativa de Toritama, o senhor José Simplício Neto, popular Zé Neto, para quem é mais conhecido. Agradecer mais uma vez ao mesmo pela disponibilidade de estar
Aqui batendo esse papo hoje junto com a gente. Lembrando, viu, gente, que hoje o programa está sendo gravado, porque o presidente, né, no dia que o programa for ao ar, né, no dia que o programa estiver passando, o novo presidente vai estar em Brasília. E a gente conversou e achou uma brechinha na agenda dele para que ele pudesse vir bater esse papo junto com a gente. Então hoje, especialmente, o programa está sendo gravado. Zé, e aí, Zé Neto vai para a reeleição, né? Aonde estamos agora. Zé Neto disse, não, agora chegou a vez de eu ser presidente. Exatamente. Eu digo, já devido à minha experiência, está chegando a hora, eu vi a possibilidade de... Mas aí você chegou a conversar com o Serginho, ou foi o próprio Serginho que chegou? Zé, você é meu candidato. Eu cheguei a falar com ele, né? Eu cheguei, ó, Serginho, eu preciso ser candidato, preciso ser... Falei com o Edilson também, olha, eu preciso ser presidente, eu tenho competência. Os que estão aí já foram, outros estão chegando, mas me ajuda aí para me ser presidente, eu vou mostrar que eu vou fazer uma boa gestão. E isso aí, vamos ver. Aí, quando foi com o tempo, então, vamos. Analisamos aqui, vamos dar uma oportunidade a você. Aí nós reunimos e chamamos os vereadores e foi aquela votação, como vocês todos sabem, né? Foi eleito, apesar dos pesares, com uma oposição, pela questão todinha. Fulano, Beltrano, mas de última hora prevaleceu a maioria e o consenso foi... Ô Zé, e assim, essa legislatura de agora, como é que você está avaliando? Diferente das outras. Essa está mais pesada, essa está mais tranquila. Como é que você avalia essa presidência de hoje? Esse mandato de hoje? Olha, é um mandato... Não é bem tranquila, como se fala, não é bem tranquilo, mas a gente tem que, primeiramente, ter fé em Deus, colocar os pés no chão, tentar ter paciência, que a gente, com paciência e fé em Deus, a gente chega em todo lugar. É porque eu vi que você pegou uma reforma da Câmara, Foi, né, para foi. dar andamento, terminar a reforma, depois fazer tudo, e aí vem os percalços, as coisas. São situações que acontecem que a gente tem que enfrentar, mas Deus está me ajudando, eu estou trilhando como tem que ser. Estou muito satisfeito no meu mandato, porque até então vejo uma transformação muito grande na instituição Câmara hoje. Uma transformação muito grande. Quero frisar aqui para as pessoas que nós, na Câmara, a princípio, começamos a fazer a prestação de contas, coisa que ninguém nunca tinha feito, que é para mostrar a transparência do dinheiro que entra naquela casa, para o cidadão tomar ciência do dinheiro dele não está sendo investido. Também nós, ultimamente, instalamos o ponto eletrônico, que é para evitar aquelas questões de... Tem muitos Marajá que vai, dizer o que, ponto eletrônico para atender também uma solicitação do Tribunal de Contas, para que nós não tenhamos problemas futuros. Também instalamos agora, instalamos o processo de fazer RG. Sim. Fazer identidades, como chama-se, fazer o RG para as pessoas. Já estamos trabalhando, já junto ao ITB e estamos liberando para as pessoas fazer. E eu vi que a Câmara ganhou um prêmio, não foi de transparência? A coisa é tão importante que a Câmara em si, ela recebeu do Tribunal de Contas pela primeira vez na história de Toritama o selo prata de transparência na nossa Câmara. Para mim é uma satisfação muito grande e mostra que o trabalho está sendo feito com responsabilidade e sobretudo com competência. Também... Fica à vontade. Você vai na Câmara e vê, as pessoas veem hoje, você pode assistir a reunião online, né? a transmissão ao vivo, online diretamente através do YouTube da Câmara de Vereadores, que compramos câmaras, compramos tudo, televisor. Sem falar nos tablets, que hoje a votação ela é automaticamente digital. Porque dá mais transparência, você sabe automaticamente na hora em que seu vereador votou ou deixou de votar, e o projeto, se ele votou a favor ou foi contra. Enfim, uma transformação que a Câmara de Toritama hoje não deve a nenhuma Câmara de qualquer cidade capital, cidade grande. Tudo que eles têm, nós temos. É a questão dessa transformação da tecnologia e da informação, entendeu? Nós temos. A Câmara hoje é uma Câmara que, eu digo que de passagem está de parabéns, e inclusive existem algumas pesquisas por aí que a Câmara está muito bem avaliada, graças a Deus.
dos vereadores também que colaboram para que isso aconteça. Eu vejo que apesar das diferenças que de vez em quando há entre vocês, mas é para vista de outras câmaras que já passou, é um clima mais amistoso, Mais ameno. né? Com Mais ameno para certeza, vista do que for. Essas Agora, situações- eu não poderia deixar nessa reta final lhe perguntar. Olhe para aquela câmara ali, aí, certo? Aquela ali, aí. Sim. Olhe para ela. Tá chegando o finalzinho desse primeiro mandato. Zé Neto vai para reeleição. Veja bem. Olha, automaticamente, todo mundo que está numa vida, num mandato, ele quer a reeleição. Ele almeja a reeleição. Ele quer. Se conseguir, não vai. Ninguém sabe, né? Quem sabe é Deus. Mas ele quer. Eu acredito que eu estou fazendo um trabalho perfeito. Tudo que está acontecendo lá está sendo transparente. Chamo os vereadores, todos eles, um por um. Mostra o que está acontecendo. O que vai ser feito é feito combinado tudo com eles. Tudo, eles sabem de tudo, até uma vírgula. E quem não sabe, às vezes me pergunta que tudo aqui é transparência. Eu acredito que eu tenho direito à reeleição, como também acredito que tem alguém lá que também quer ser candidato, que tem todo direito. Mas aí quem vai decidir são os vereadores. E como você me perguntou, eu sou candidato à reeleição? Sim. Agora eu sou muito partidário também. Se o grupo disser, ó, Zé Neto, você já foi 2 anos, tá bom. Porque até hoje, todo mundo que foi presidente foi os 4 anos. Exatamente, por isso que eu estou Foi perguntando. os 4 anos. Aí se eu só for 2, não vou achar bom, mas vou atender ao pedido do grupo, à solicitação do grupo, que nós somos o grupo. Se o grupo disser não é você, é fulano ou Beltrano, voto na maior. Voto em qualquer um dali, qualquer um. Impreterivelmente, qualquer um que disser ele, eu voto. Agora, que não dizendo que eu sou candidato, até que se diga o contrário, até que o prefeito chegue, ou o grupo chegue e diga, olha, não é você, é fulano, diga, então retire minha candidatura. Pronto, entendido. Pergunta feita, pergunta respondida. Não é verdade? Bom, Zé, a gente está chegando na reta final, né? E a gente foi buscar algumas pessoas que fazem parte da sua história, fazem parte da sua vida, e perguntamos a elas o que elas acham de Zé Neto para elas. O que elas têm a falar de Zé Neto. Aperta o play aqui nesse telefone e dê uma olhadinha aí. Você. Fala, Zé Neto. Zé Neto, vem aqui lhe parabenizar, meu amigo, meu irmão, por tudo que você, pela nossa amizade, por tudo que você tem feito pela nossa cidade, por tudo que você tem feito pelos nossos irmãos da nossa cidade, né? O serviço que você tem prestado, principalmente aos mais carentes da nossa cidade. Portanto, eu, como um apaixonado pela minha terra, não podia deixar ter coisa melhor. Ter um amigo igual a você para cuidar do nosso povo e cuidar da nossa cidade. Isso é uma coisa que eu agradeço todos os dias a Deus por ter você como amigo. Meu irmão, muito obrigado. Continue assim, esse cara guerreiro, lutador. Que Jesus lhe abençoe, meu irmão. Fica com Deus, cara. Eu gosto muito do senhor. Oi, amigo, boa tarde. Sou grata a Deus por um dia ter me colocado em minha vida. Ter lhe conhecido em um momento muito difícil. Não sei o que seria de mim se não fosse você naquele momento difícil. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus por ter lhe encontrado naquele momento. Obrigado por sua amizade. Zé Neto, meu amigo, como eu gostaria de estar aí para te dar um abraço, principalmente nesse momento em que você está sendo homenageado. E eu não fico surpreso em saber que você está sendo homenageado mais uma vez, porque você é uma pessoa homenageável, uma pessoa com um coração puro, com um coração honesto e com um coração cheio de amor pelas pessoas, principalmente por Toritama, uma cidade que você fala tão bem e quer tanto cuidar. Zé Neto e eu somos amigos já há algum tempo. Eu o encontrei quando ele estava desiludido com a política, desiludido mesmo. Então, minha sogra falava dele como uma pessoa amável, como uma pessoa honesta e querida. Então, me fez querer conhecer Zé Neto.
E poucas pessoas são aquelas pessoas que nos mostram no olhar a honestidade, o carisma e a sinceridade. E você, Zé Neto, é dessas pessoas. Eu gostaria muito de estar aí por perto, não estar tão longe, aqui em Manaus, no Amazonas. Eu gostaria de estar aí para te dar esse abraço, para a gente fazer um trabalho mais forte e mais coeso juntos. Que Deus te abençoe muito, meu amigo. Que Deus te ilumine muito e continue nessa trilhada, na mesma trilhada, nessa mesma passada. Um forte abraço, meu amigo, de todos nós que amamos você. Direto aqui de Manaus, Amazonas. Bom dia. O que eu tenho que falar de Zé Neto, se for para falar, é o dia todinho, viu? É uma excelente pessoa, um ser humano que não tem tamanho. O coração dele é maior do que for para medir, só Jesus, viu? Faz de tudo. Não é um vereador de Copa do Mundo que só aparece 4 em 4 anos. Ele é do dia a dia, do mês todo, do ano todo. Se possível, tira das velas para dar ao povo. Um defeito que ele tem é não saber dizer não, sabe? Um ser humano que, se for para medir, não tem palavras. Está sempre presente, sempre na vida das pessoas. Quando as pessoas procuram ele, ele não sabe dizer não. Está sempre se preocupando com o povo, viu? É uma pessoa que não tem medida, não tem esforço. Ele não mede distância, nada, para fazer a vontade do povo. Só isso a dizer e muito obrigado. Oi, tio. Bem, eu quero agradecer por você ter feito muitas coisas por mim, pela minha família e por todo o Toritamense. Que você continue sendo esse cara muito bom, ajude o próximo e que Deus sempre te abençoe. Oi, tio, passando para deixar um forte abraço, né? E falar como Luísa falou, né? Agradecer pelo cara que o senhor é, essa pessoa humilde, que sempre busca ajudar o próximo da melhor forma, um coração muito grande, que faz de tudo para ajudar, não mede esforços. Que chama que faça só, o senhor sempre está ali, dando o seu melhor por nós, né? E por todos os teritamenses. Agradecer pela pessoa que o senhor é, esse ser humano incrível, de coração muito bom e grandioso. E que Deus continue abençoando sua caminhada, te dando bastante força, que você tem muita fé para continuar. Falar de Zé Neto é dizer saúde. O nome de Zé Neto é Zé Neto da Saúde. Isso quer dizer, meus amigos, que Zé Neto trabalha sempre pensando no povo de Toritama, pensando em nós, trabalho que precisamos dele, de vir aqui, até Garanhuns, que eu estou aqui em Garanhuns hoje, não é porque sou irmão dele, mas preciso também de vir aqui, como muito toritamense precisa. Como irmão, ele é um ótimo irmão, parceiro para todas as horas. Quero te agradecer muito e parabenizar muito, Zé, você por seu trabalho, que é digno e é muito maravilhoso para o povo de Toritama. E que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa querida e abençoada por Deus. Eu passando aqui para falar do Senhor, para falar o quanto te admiro como pessoa, como ser humano. É a pessoa guerreira que o Senhor é, batalhador, disposto a ajudar o próximo, aquele que não mede esforços, aquele que nunca diz um não, que está sempre ali, apoiando, ajudando, sempre tentando fazer o possível para ajudar quem precisa. Isso me deixa orgulhosa e eu só peço a Deus que Ele te cubra de bênçãos, de saúde, para o Senhor continuar a sua caminhada, pois é uma caminhada muito linda que o Senhor faz aqui na nossa cidade. O Senhor é um homem admirável, de um coração lindo, um coração muito bom. E pessoas assim como o Senhor, Deus só dá a recompensa. Deus dá o dobro, sempre, sempre. Cada bem que a gente faz por uma pessoa, Deus dá o dobro de bênçãos. Então eu tenho certeza que o Senhor é um homem muito abençoado. O que eu tenho a falar de Zé Neto é que eu tenho um irmão muito bondoso. Ele é tão bom para mim, bom para os outros, que às vezes eu penso que ele não presta nem para ele. Porque Zé Neto é uma pessoa que ele não sabe dizer um não a ninguém. Zé Neto muitas vezes pega o que tem de comer e dá para os outros. Porque ele não sabe, é uma pessoa que ele não sabe dizer não a ninguém. É uma pessoa muito boa. Até às vezes eu penso que ele é ruim para ele mesmo. Parabéns, Zé Neto, por você ser a pessoa que você é. E que Deus continue mantendo seu coração desse jeito. Humilde e bondoso para todo mundo. Para mim é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, um coração enorme, entendeu? Ele é além de meu marido, meu amigo, ele é tudo, primeiramente Deus e na minha vida e meus filhos, né? Ele é maravilhoso, eu nunca encontrei uma pessoa de coração tão bom como ele.
é um bom esposo, um dono de casa, uma pessoa incrível. Gosta de ajudar o povo, tem um coração enorme, amigo, é tudo pra mim. Tá entendendo? Às vezes mesmo, feito hoje, saiu 4 horas da manhã, foi pra Campina Grande, vive na correria, eu entendo, apoio ele, entendeu? Sei que ele faz com todo amor, carinho, tá entendendo? Pra ajudar a população de Toritama. Ele pra mim é um ser humano incrível, é um bom marido. Eu amo meu marido, a pessoa que ele é. Zé Neto, meu filho, Jesus lhe abençoe por você ser uma pessoa muito boa, muito gostador de fazer favor e gostar de muitos amigos. Jesus lhe abençoe e lhe dê muita felicidade. É que sua mãe deseja a você tudo de bom. Jesus lhe proteja e siga seus passos. Ele lhe proteja e muita felicidade. Jesus lhe acompanhe, lhe proteja, lhe dê tudo de bom que você merece. Você é uma ótima criatura, que gosta muito de fazer favor, gosta muito de ter amigos. Os amigos sempre fiel e tudo gente boa, igual a você. O Divino Pai Eterno lhe proteja, lhe dê muitas felicidades. Jesus lhe abençoe, meu filho. Essas são algumas pessoas que fazem parte da sua vida, deixaram aí, né, uma mensagem para Zé Neto. Né, para mim foi surpresa. Não esperava isso tudo não, mas eu quero dizer a essas pessoas também que eu sou muito feliz por tê-las na minha vida, na minha convivência. Pessoas muito importantes para mim. Vocês sabem que são importantes para mim. Muito obrigado a todos vocês que deram esse depoimento. Eu amo vocês, todas vocês sabem disso. Muito bem. Vocês, todos vocês. Oh, meu Deus do céu. O homem parece que ficou emocionado também. O rapaz das câmeras aí ficou emocionado. Que é esse? Bom, a gente tá chegando aqui na nossa reta final. Deixa eu aproveitar aqui, né, meus queridos, para agradecer aqui aos nossos colaboradores, podemos dizer assim, os nossos cúmplices, né, que foram atrás dessas pessoas, que foi, né, o nosso querido Zé Gordinho, que está aqui por trás das câmeras, né, seu filho Eduardo também, e também sua sobrinha Lani, né, foram os nossos cúmplices, que aí conseguiram reunir todas essas pessoas para trazer uma mensagem para Zé Neto. Agradecer a eles. Obrigado, viu, meu povo? Muito obrigado. Bom, Zé, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigado, espero que tenha gostado. Não, foi bom. Viu? Bom. E sempre que precisar falar alguma coisa, precisar do nosso Infocast, as portas estão abertas na hora que o senhor precisar. Eu que agradeço, Ed. Foi muito importante para mim. Reviveu minha história, muitas coisas que estavam guardadas aqui, mas quero aqui agradecer a todos vocês e dizer a todos vocês que estão me ouvindo que Deus abençoe a todos. Muito bem. E não esquecendo, a gente não poderia deixar a nossa lembrancinha, né, com o presidente da Câmara. Tome sua lembrancinha do nosso Infocast, para que você, quando estiver lá no gabinete, você se lembrar da gente tomando um cafezinho, tá bom, né, tomando uma aguinha, até lá na hora da reunião, se quiser botar lá para dar uma moralzinha, a gente agradece também, viu, Zé? Bom, gente, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Agradecer mais uma vez ao nosso presidente da Câmara, Zé Neto, por participar aqui do nosso podcast. E lembrando, né, que esse episódio vai ser gravado porque o nosso presidente vai estar em Brasília, né, na semana o congresso que tem lá, né, Zé? Esse congresso. O congresso vai ter em Brasília. O Encontro Nacional dos Vereadores. O Encontro Nacional dos Vereadores. Então, nada melhor do que todos os vereadores participar desse encontro. Por isso que está sendo gravado no dia de hoje. E, se Deus quiser, espero que todos gostem. Valeu, gente! Até o próximo episódio com mais um convidado com imagens de Zé Gordinho. Esse é o nosso Infocast. É final do programa Infocast Toritama. Oferecimento: Vereador Carlos da Saúde, Blog Informativo Toritamense, Agência Magnetize, Lanchonete dos Anjos Coffee, Agência de Viagens Toritama Tour, Maturi FM, a voz de livramento, TV Agreste Mais, sua emissora digital completa.